Bom, irmãs, os irmãos do Instituto, eu queria, então, dar continuidade ao estudo da primeira carta, como nós vimos já na semana anterior, de João. João, como o autor dessa carta, como a gente já discutiu dentro do contexto em que ela foi escrita, né, e o reconhecimento pelos pais da igreja que João é efetivamente o seu autor. Uma carta escrita, a primeira carta escrita não de uma forma dirigida a uma pessoa, mas de uma maneira geral, né? A primeira carta ela tem como contexto e definição aquilo que a gente já havia conversado, que é a defesa da fé, a defesa da divindade de Cristo, a defesa da encarnação do Filho de Deus entre nós, que veio habitar entre nós, João capítulo 1, né? E todas essas questões são tratadas nessa primeira carta de uma maneira efetiva, por quanto a igreja vive um grande problema ali com aqueles que se dizem líderes da igreja, os falsos mestres, e João o chama de, inclusive, de anticristos, é algo que a gente precisa ter em mente, né? E algo que a gente enfatizou bastante na semana anterior. João fala aqui a respeito desta questão, já nos mostrando o direcionamento daquilo que o próprio Cristo disse em aquilo que a gente vê na carta em Atos capítulo 1, né? E é quando o próprio Jesus sobe aos céus e os anjos declaram a sua ida, mas também a sua segunda vinda, né? E João começa a tratar desta questão e já nos demonstrando o quanto é importante que estejamos firmes na fé deste Cristo, né, que veio nos salvar, que veio nos redimir, e é muito importante que a gente não deixe que nada nos desvie da fé e da doutrina dos apóstolos. João destaca isso e lembra aos seus leitores essa questão de uma maneira muito enfática, mostrando a grandeza imensurável do amor de Deus para conosco, né, nos dando a oportunidade, e ele é testemunha ocular desta questão do amor de Deus manifestado entre nós por meio da pessoa de Jesus. E ele bate muito nesse sentido para que o povo não se desvie, algo muito comum, né? E a gente costuma olhar a palavra de Deus de uma maneira abrangente e completa, né? Porque a mensagem do Senhor ela não é segmentada, mas ela aponta para o propósito eterno do próprio Deus, né? Aquilo que o Senhor coloca para nós ainda lá no Éden, através da pessoa de Adão, mostrando o seu propósito em nos fazer convergir para o centro da sua vontade, nos dando essa oportunidade, nos apresentando aquele que haveria de trazer a regeneração à humanidade por meio da pessoa de Jesus. E a gente percebe que ao longo desse processo, e é interessante a gente pensar nisso, Deus vai trabalhar o seu propósito, Deus vai trabalhar as suas estratégias, Deus vai traçar o seu plano, escolhendo um povo, né? Escolhendo por meio desse povo aquele que haveria de abençoar todas as nações. E nós não estamos falando de Abraão, estamos falando do próprio Cristo, né? E é importante a gente pensar sobre esta questão. Então, amados, quando nós observamos as Escrituras Sagradas, né, a gente não pode deixar de pensar que toda ela aponta para o propósito maior de Deus, né, o seu grande amor para conosco. E João, ele, tanto no Evangelho quanto na sua primeira carta, dirigida às igrejas, né, ele deixa muito claro esse amor de Deus e como isso é importante que a gente possa digeri-lo, discerni-lo à medida que cremos no seu amor, à medida que compreendemos o que significa a nossa nova vida em Cristo Jesus. Como disse Paulo, olha, eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós pensamos nisso, o próprio João trata essa questão de uma maneira muito efetiva, nos dando o melhor caminho para que a gente compreenda e obedeça aos desígnios e aos propósitos de Deus, por meio do amor dele em nós e por meio de nós. Né? Então, foi isso que João disse até agora. E João defende a nossa fé
e a divindade de Jesus, destacando o quanto é importante que a gente não dê ouvidos, né, às falsas doutrinas, como eu disse, muito comum naquele tempo, como foi comum no passado, no Velho Testamento, ali com os falsos profetas, distorcendo a vontade e os propósitos de Deus, distorcendo a obediência que deveria ser algo comum e natural na vida daqueles que diziam ser tementes ao Senhor. E João vai lembrar isso para a gente. Então, no capítulo 4, ainda em continuidade ao que nós já vimos, né? João, ele fala no capítulo 3 sobre os filhos de Deus, João destaca sobre o amor fraternal, João faz um destaque ainda no capítulo 3, a partir do verso 11, sobre a questão da santificação, da medida que caminhamos e crescemos. Ele fala do filhinho, ele fala do pai, né? Ele fala dos irmãos, ele fala de uma forma ascendente da nossa vida espiritual e da sua maturidade em si. Ele trata a igreja com muito carinho, né? João aqui deixa claro que ele já não era mais um jovem, já era um idoso. Então é importante a gente destacar aquilo que ele fala. E ele caminha para o final, lembrando para a gente no verso 24 do capítulo 3, se os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas, ele fala: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu, né? E João, ele nos lembra isso, a importância de termos o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, para que a gente possa sempre ter em mente aquilo que o Senhor espera de nós, encontrar em nós homens e mulheres melhores do que fomos no passado, homens e mulheres que caminham, como o próprio Paulo fala, à medida, no desejo de alcançar a estatura de varão perfeito. Então, no capítulo 4 de João, e aí a gente vai destacar isso, aí eu só quero voltar um pouquinho aqui e compartilhar aqui aquilo que a gente já viu, e aí me permitam aqui, irmãos, espero que vocês consigam enxergar. Dá para ver alguma coisa aí? Não está aparecendo, pastor. De novo, vamos lá. E agora? Bem, não. Ainda não? Então, peraí, Não. só quero fazer uma menção aqui, uma alusão, só para a gente destacar isso aqui. Agora vamos lá, acho que agora vai. Agora sim? Sim, agora sim. Agora sim. Então, aquilo que a gente havia colocado no começo, né, sobre a introdução à carta, né, sobre a defesa que os pais da igreja, eu não gosto de chamá-los de pais, mas os discípulos, né, dos apóstolos que vão interagir com esses homens ainda ao longo da história, ao final do primeiro século, eles vão defender a primeira carta de João como a carta escrita por ele, né? Aqui o contexto da carta que fala sobre o dualismo do gnosticismo existente naquele período, em que eles questionam a divindade e até a própria humanidade de Jesus, né? O propósito da carta, como a gente já tinha dito, né, que é desmascarar os falsos mestres, e também João enfatizar aqui, ratificar aqui o testemunho dele de encontrar em Jesus o homem, mas também o próprio Deus, né? E aqui o esboço da primeira carta. E o que a gente vai propor agora para essa aula de hoje é aquilo que está no esboço. Os tópicos 8, 9, 10, 11 e 12. Espero que a gente consiga alcançar esse objetivo nesse período que a gente tem de aula. Então, nós vamos falar um pouquinho agora no capítulo 4 sobre o espírito da verdade, o espírito do erro, né, o amor de Deus, no capítulo 5, amor, fé e vitória, testemunha da divindade cristã, né, e as grandes certezas cristãs, que são as palavras finais de João. E aqui eu deixo, né, isso também vai ficar, como eu disse aos irmãos, no material que eu vou disponibilizar para os irmãos. Aqui eu estou deixando aqui a bibliografia do trabalho que a gente fez com base nesses livros que a gente trabalhou, tá bom? Então, eu incluí hoje a introdução à teologia sistemática de Millard,
porque ela também traz alguma coisa interessante, que eu estava até falando com a esposa. Eu não queria muito falar sobre isso, mas achei importante, porque João traz um assunto muito importante para nós, que a gente vai ver daqui a pouco, que fala um pouquinho sobre Trindade, tá bom? Então, eu coloquei também como base para esse estudo esse livro, que é a Introdução à Teologia Sistemática. Existem outros, mas eu estou usando esse porque esse traz uma ideia bem interessante sobre o que a gente vai abordar, tá bom? Mas depois eu disponibilizo esse material para os irmãos. Então, vamos lá, voltando aqui, parar de compartilhar. Os irmãos me veem? As irmãs me veem novamente? Ok, então vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Então, capítulo 4, né? O espírito da verdade e o espírito do erro. Então, os versos de 1 a 6, diz assim, NVI, na sua versão talvez diferente, mas NVI diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram quem? Os falsos mestres. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, no capítulo 4, João, ele vai tratar nesses versos, e aí eu quero pontuar isso, ele vai tratar de uma questão que é bastante importante aqui. Distinguir entre o que é verdade e o que é mentira, o que é falso, né? Haja visto que naquele período, né, se levantou no meio da igreja muitos falsos profetas. Aí eu volto a dizer, não era algo novo, né? Não era algo novo, porque isso já fazia parte, historicamente, do povo judeu, da religiosidade do povo judeu, por meio dos falsos profetas que se levantavam no meio do povo. Então, assim também vai acontecer com a igreja. Com a igreja também vão se levantar falsos mestres e falsos, como posso dizer, pastores no meio da igreja, distorcendo a doutrina dos apóstolos, né? Então, o que o João faz? Ele vai advertir os crentes para que não crescem em qualquer coisa que estava sendo dito. Eu estava falando aos casais na escola bíblica dominical, domingo agora, e estava lembrando para eles e falando para eles que uma das coisas que, quando eu estava pastoreando, dizia muito à igreja irmãos, cuidado com os meus colegas, e aí eu chamava eles dos meus pastores auxiliares. E quem eram os meus pastores auxiliares? Aqueles da internet, aqueles do YouTube, aqueles dos podcasts da vida, aqueles que gostam de falar bastante, aqueles que estão na mídia. Eu sempre dizia, cuidado com aqueles que vocês acham, nossa, como é bom ouvir esse pastor, como é bom ouvir isso, ouvir aquilo. Cuidado, cuidado, preste atenção, retenha o que é bom. João está dizendo a mesma coisa aqui. Então, nada de novo daquilo que João está dizendo para o que a gente vive hoje. Por vezes nós temos o nosso líder hoje, o pastor Ricardo Aracaki, e por vezes nós estamos dando ouvido a outras coisas, inclusive, amados, cuidado, até postando, olha, você viu que o pastor da igreja fulano de tal disse, cuidado, gente. Precisamos saber se aquilo que aquele pastor, né, ou a pessoa que se intitula como tal, verdadeiramente está sendo uma pessoa coerente àquilo que a palavra de Deus professa a nós e nós temos como fé. Como fé. E João lembra aqueles crentes daquela igreja, naquele período final do primeiro século, né? Por isso que eu digo nada de novo para 2000 anos depois, para que eles não crescem em qualquer coisa que ouvissem, mas que examinasse a procedência de cada um deles, né? O questionamento se aquilo que está sendo dito é verdade, se aquilo que está sendo colocado tem embasamento à luz da própria palavra de Deus. Então, e aí eu volto a dizer, não era um problema novo. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles já eram conhecidos no passado, inclusive
Paulo vai também falar um pouco a respeito disso, né? E vai abordar sobre essa questão para uma igreja muito problemática, igreja de Coríntios. Se você puder abrir sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Aí eu quero que vocês me ajudem. Eu sei que vocês às vezes não gostam, mas me ajudem aí. Eu queria que alguém lesse, porque a minha versão é às vezes um pouco diferente, e é bom ouvir outra versão da Bíblia que também nos ajuda. 1 Coríntios capítulo 12, já que Paulo fala lá, é importante a gente destacar isso. Assim como João tinha essa preocupação, Paulo também tinha, Pedro também tinha, né? E tantos outros apóstolos que a gente vê dentro do contexto histórico da igreja tinham e compartilhavam essa aflição para que o povo não se deixasse levar, mas que examinassem a procedência do que estava sendo dito no meio da igreja. Quem achou, leia para a gente, por favor. É o verso Primeiro, 13, pastor? verso 3, capítulo 3, 12, verso 3. 3. Nossa. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, né, na minha versão diz assim, olha, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. A irmã falou anátema, gostei da expressão, da tradução, né? E ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então é importante a gente lembrar que João ele destaca isso e ele fala uma coisa importante. Essas falsas ideias e essas falsas pregações, elas tinham saído inclusive do meio da igreja, e eles estavam disseminando isso no próprio mundo. Ele fala, a expressão de tem saído pelo mundo está relacionada ao que o próprio João havia mencionado anteriormente, lá no capítulo 2, verso 19, quando ele fala assim, se você tiver com a sua Bíblia aberta em João ainda, o que ele fala no verso 19? Ele diz, vamos lá, eles saíram do nosso meio. Quem saiu do nosso meio? Os falsos líderes, os falsos profetas. Né? João ele faz essa expressão. Esses falsos profetas haviam deixado a igreja e pretendiam disseminar um ensino herético como verdade. Algo que, como eu disse, né, não é mera coincidência daquilo que a gente tem visto e ouvido em nossos dias. Para isso, João pede para que os crentes não aceitassem qualquer palavra, não aceitassem qualquer coisa e dissessem amém, que é um problema que a gente vive hoje na igreja. Por quê? Sem questionar a fonte, sem questionar a base teológica, sem considerar aqui a sua própria fé, né? A sua própria fé. Eu digo isso, amados, porque nós precisamos ser defensores da nossa fé. Precisamos estar prontos para defender a nossa fé. E quando eu penso em defender a nossa fé, a gente parte do pressuposto em que nós já tivemos uma experiência de fé quando Cristo nos encontrou e nos transformou. Então, é importante que você considere isso. Então, nos versos 2 e 3, João, ele traz a receita para a gente. Vocês podem reconhecer, verso 2 e 3 do capítulo 4, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então, João fala, preste atenção, porque eles estão pregando algo e colocando em dúvida a nossa fé em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1 do Evangelho. Né? Então, no verso 4, João faz uma síntese de tudo que ele havia falado. Né? Verso 4, ele diz o seguinte, cadê? Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Né? E a ideia que João ele traz aqui é a mesma ideia que está quando ele fala vocês são nascidos de Deus, ou vocês são de Deus, está lá no capítulo 2, verso 9, e também está no capítulo 3, verso 9 e 10. E aí eu quero ler, como eu já tinha lido o capítulo 2, eu vou ler o 9 e 10, que fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus
permanece nele e ele não pode estar no pecado ou estar continuamente em pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão, né? É aquilo que João deixa muito claro para a gente. Então, João ele faz uma síntese aqui no verso 4 do capítulo 4, a respeito de tudo que ele estava dizendo. Então, ele fala sobre os nascidos de Deus, ele fala que a gente venceu os falsos profetas, né? Ele fala que precisamos tomar cuidado qual é a inspiração desses falsos profetas, se não, né, o próprio anticristo. Ou seja, vamos lembrar, o que é anticristo? É aquele que nega Jesus. E às vezes, amados, negar a Jesus não é dizer que Jesus não é filho de Deus. Às vezes isso não está explícito na palavra de alguém, né, que se chama líder de uma igreja. Mas às vezes o anticristo está manifesto na pessoa que deixa de colocar Cristo como centro da igreja. Isso também é uma manifestação do espírito do anticristo no meio da igreja do Senhor. Quando Cristo deixa de ser o centro da igreja, assim como o centro das nossas vidas, amados, cuidado, porque está sendo disseminado em nós uma doutrina do anticristo, daquele que nega que o senhorio da igreja pertence ao próprio Senhor. De quem que é a igreja? Né? A gente, ao longo da história, a gente percebe o quanto o homem ele peleja contra si mesmo, defendendo a sua fé, a sua religiosidade. E aí a gente pergunta, aonde está Deus dentro dessa guerra? E a palavra de Deus fala que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Estamos aqui se degladiando, querendo defender a nossa percepção falha de doutrina, a nossa percepção falha de igreja como organização. É o que a gente vive ao longo do tempo. Isso é uma manifestação daquilo que o próprio João está falando. Cuidado, porque quando nós nos tomamos destas questões, nós estamos negando a centralidade de Cristo como Senhor das nossas vidas e Senhor da própria igreja. E aí pode ser em vão todo o nosso trabalho. É por isso que João lembra, cuidado, vocês já venceram eles. Então, cuidado para que vocês não sejam por eles enganados. Né? Então, João nos traz esta informação. Então, aquele que está no mundo, quem é que está no mundo quando João fala isso? Aquele que está no mundo é o diabo. Conversando ontem com alguns irmãos, estava falando a respeito disso na reunião à tarde com os homens. Quem está no mundo senão o diabo, amados? E o diabo ele faz o quê? Ele trabalha para estar no meio da igreja, ele trabalha para trazer o mundo para dentro da igreja. E precisamos estar atentos a isso. Não estou dizendo aqui que nós precisamos estar fechados em uma redoma. Estou dizendo aqui que precisamos tomar cuidado com aquilo que o mundo está ditando para nós, as falsas verdades, e nós estamos dizendo amém. E nós estamos dizendo, olha, precisamos rever os nossos valores. Precisamos atualizar, aspas, muitas aspas nessa questão, né? A maneira como pensamos, a maneira como lemos até a própria palavra de Deus. Cuidado, a palavra de Deus não muda e a mensagem, ela continua a mesma, ontem e hoje, até que o Senhor volte, e eu creio muito nisso. Né? Então, João nos lembra essa questão. Então, aquele que está no mundo, que é o diabo, ele trabalha para entrar no meio da igreja, e estar no meio da igreja e disseminar, né, aquilo que ele fez lá no Éden. Deixa eu dizer para você, não é bem assim. Né? Não foi o que ele disse para Eva? Não é bem assim, Eva. Né? Ele usou as próprias palavras do Senhor, né, e as distorceu. Anticristo, o diabo, né? O diabo, o anticristo. Acontece isso também na igreja hoje. Por vezes, né, temos no meio da igreja aqueles que estão usando a palavra e a distorcendo para muito agradar ao homem e pouco transformá-lo em homem segundo o coração de Deus. Né? Esse é um anticristo. Então, João usa a expressão vós sois de Deus, ou nós viemos de Deus, verso 6. Nós
na minha versão, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. Então, João, ele usa essa expressão, vós sois de Deus e nós viemos de Deus, enfatizando a certeza de que aquele que é nascido de Deus, como diz a própria palavra, amados, vence o mundo. Vence o mundo. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Como o próprio Jesus disse lá em João 16:33. No mundo. Desculpa, Só um instantinho, só vou terminar aqui, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora fala, Rafael. Não, era isso mesmo. Você já falou, já. Obrigado. Já falei? Então, 6:33, já achei já. João 16:33, né? O próprio Jesus fala sobre isso. E aí ele está falando do quê? De vencer a maldade que no mundo está, né? Em que a gente não se agrade dela, mas a combata na nossa caminhada cristã. Tá bom? Então vamos lá. Versos de 7 a 21. Os versos de 7 a 21, João ele vai destacar aqui o amor de Deus. E aí ele fala assim, amados, né? Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ó. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lembrando aqui que João está falando daqueles que são nascidos de Deus, novas criaturas. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Senhor enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. João capítulo 15, só referenciando aqui. Eu sou a videira, meu pai é agricultor, né? E é interessante que eu estou fazendo essa referência porque me lembra João capítulo 15. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nossa, um texto muito conhecido, né? E de uma grande profundidade e importância para a nossa vida cristã. Se alguém afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Versos de 7 a 21. E aí a gente vê que, mais uma vez, João retoma o pensamento de que todo cristão deve viver uma vida que manifeste o amor de Deus nele e por meio dele, né? E por meio dele. Então, ele reforça a verdade, dizendo exatamente sobre aquilo que para nós deve ser a afirmação da nossa fé, o ter nascido de novo, nova criatura, o ter nascido em Deus. E aí ele lembra isso de uma forma muito positiva, assim como também lembra a forma negativa sobre essa questão, porque se você não ama, você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus. Isso me lembra João capítulo 14, Evangelho de João, quando
perguntam a Jesus: Senhor, nos mostra o Pai. E aí Jesus fala assim: olha, vou dizer uma coisa para você. Se você vê a mim, se você me conhece, você vai conhecer o Pai. Isso está lá em João capítulo 14, mas isso é para um outro momento. Mas eu quero continuar dizendo que João, de uma forma tanto positiva quanto negativa, ele nos lembra a necessidade, né, que temos de viver a nossa vida de maneira que as nossas atitudes possam refletir o amor de Deus. As nossas atitudes possam refletir a pessoa de Cristo. Afinal de contas, somos chamados cristãos. Então, porque Deus é amor. Olha a expressão de João aqui no verso 9, ele fala isso. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, né? Porque ele fala exatamente do seu amor para conosco. Então, é uma declaração profunda da essência de Deus, algo que faz parte de Deus. E quando a gente pensa no amor de Deus e falar que Deus é amor, implica em crer que tudo que Deus faz, tudo que Deus fez e tudo que Deus vai fazer, ele faz por amor. É interessante a gente pensar sobre isso. Então, e aí, João, ele destaca no verso 9 exatamente essa questão. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. E como foi que ele manifesta? O ápice do seu amor imensurável entre nós está na própria pessoa de Jesus. Então, em outras palavras, João enfatiza, né, ele deixa claro que o amor de Deus é algo que ele vem se revelar de maneira plena para nós lá na cruz. Deus demonstra o seu imenso amor, e aí vou lembrar de Nicodemos, vou lembrar de João capítulo 3, né, em que Jesus deixa claro que a plenitude, o ápice do amor de Deus está manifestado em Cristo Jesus lá na cruz, quando ele entrega o seu próprio filho para a propiciação dos nossos pecados. Isso está lá onde? No verso 10 do capítulo que a gente está lendo. E algo que, como ele próprio diz, nós devemos observar e crer. Verso 11, amado, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, o verso 11 me lembra aquele hino do cantor cristão, crer e observar, ou crer e obedecer, né? O verso 11 do capítulo 4. E só podemos viver esse amor, né, em nós e por meio de nós, através do Espírito Santo. Gente, amar não é uma coisa fácil. Vamos lembrar disso, né? Amar não é uma coisa fácil. Eu estou falando isso à luz da nossa natureza pecaminosa. A nossa tendência de sair pela tangente. Quando eu falo em sair pela tangente, gente, quem dirige sabe o que eu quero dizer. Um carro, ele só faz uma curva se você pegar no volante. O pastor só está podendo dirigir com uma mão, né? Que a outra não está ajudando em nada aqui. Mas quando você dirige um carro e você precisa fazer uma curva, você sofre uma força centrífuga. E a ideia, não sou físico, hein? Primeiro, não sou físico, mas só lembrando da minha época de colégio, viu, irmã Eliane? Né? Lembrando da minha época de colégio, não tem muito tempo não, né? Não tem muito tempo não, aí tem uns 30, 40 anos só, né? Mas aprendi isso lá, porque qual é a tendência de um corpo? É fazer a curva? Não, a tendência do corpo é sair pela tangente, é sair reto, né? A vida espiritual é do mesmo jeito. A nossa vida, em razão do pecado, tende a não deixar que a gente faça a curva. A nossa vida pecaminosa, a nossa tendência é sair pecando à torta direita, né? E quando a gente deixa de fazer uma curva com o carro, a gente sabe o estrago que acontece, não é? A mesma coisa, fazendo um paralelo aqui entre a vida pecaminosa e aquele que peca e não peca, é exatamente a mesma questão. Quando a gente deixa de fazer a curva que o Espírito Santo de Deus pede para a gente fazer e nos ajuda a fazer, a gente acaba cultivando, né, o resultado dos nossos pecados. Então, o verso 11, né, e aí eu quero destacar aqui de novo, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. A ideia do crer e observar aqui, né? A ideia de que a gente precisa se apropriar desse amor de Deus para que a gente viva uma vida de obediência.
Então, eu preciso de força para isso. E eu só posso fazer isso através daquele que habita em mim. Quem é que habita em mim? Como o próprio Jesus disse, né? Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar alguém que vai ajudar vocês e capacitar vocês para serem minhas testemunhas, para viver de acordo com tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Foi o que Jesus disse aos apóstolos. E nós temos a nossa vida, a nossa fé baseada na doutrina dos apóstolos. Então, o que Jesus disse lá em Atos capítulo 1, né, em que Lucas descreve isso para nós, na história do início da igreja, é algo que para nós precisa ser de uma maneira muito relevante. É só por meio do Espírito Santo, amados, que nós seremos capazes, aí aqui eu estou dando de novo aqui a ideia do fazer a curva, que seremos capazes de amar como Deus nos amou. Porque senão a gente vai sair pela tangente, a gente vai sair aqui errando, a gente vai sair aqui machucando, a gente vai sair aqui magoando, a gente vai sair aqui se frustrando em razão dos nossos pecados, porque a nossa tendência é pecar. Mas, graças ao nascer de novo, graças ao amor de Deus, graças à manifestação de Cristo Jesus ali na cruz, graças ao Espírito Santo de Deus, que nos sustenta, que nos capacita, nós precisamos sempre lembrar que a curva que fazemos para não permanecer em pecado, ela provém do Espírito Santo de Deus, em nós e por meio de nós. E é isso que João está dizendo. Então, precisamos observar isso. E só podemos viver isso, como eu disse, por meio da instrumentalidade, né, do amor. Compreender, né, esta questão, deixar que o Espírito Santo do Senhor nos revele isso. E no verso 2, ele diz algo que é muito... A partir daí, ele começa a lembrar para a gente, olha, ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Deus está em nós. E o seu amor, ele vai sendo o quê? Aperfeiçoado em nós, né? Aperfeiçoado em nós. Ou seja, nós estamos crescendo, né? Nós estamos crescendo. Então, o resultado da apropriação desse amor de Deus, o que faz? Ele nos faz lembrar efetivamente aquilo que o Espírito Santo tem como papel. Qual é o papel do Espírito Santo? Não é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? Ou seja, é ele que vai me ajudar a fazer a curva para que eu não saia pela tangente pecando. É ele que vai me ajudar a fazer a curva para que eu ame ao invés de não amar. Né? Então, eu quero destacar isso. Então, afinal, é esse amor manifestado de Cristo que vai nos ajudar a viver a vida que o Senhor quer nos dar. Uma vida não apenas para este tempo, mas uma vida para toda a eternidade. Então, é o amor manifestado em Cristo e através dele em nós, amados, é que nós precisamos aprender a amar de maneira incondicional. Né? Quando nós pensamos desta forma, como o João está colocando, nós só temos como resultado, com relação a este amor, o amor incondicional de Deus. E o amor incondicional de Deus precisa ser o alvo de todo cristão. Amar de maneira incondicional. Não escolher a quem amar. Jesus nos ensinou isso de uma maneira veemente por meio do seu tempo aqui entre nós. Caso contrário, né? Ou seja, caso a gente não ame como o Senhor espera, se não amarmos e não crermos no amor de Deus em nós e por meio de nós, o próprio texto diz, a gente é mentiroso. A gente é mentiroso, né? A gente vive apenas uma falsa religiosidade, porque a gente não ama como Cristo amou. É o desafio que a gente tem. É o desafio que o João está colocando para a igreja no final do primeiro século. É o desafio que se faz presente na igreja do século XXI. Olhar para o amor de Deus, olhar para o que ele fez por nós e vivermos esse amor e manifestarmos esse amor de uma maneira incondicional. Incondicional. Esse é o grande desafio da igreja daquele tempo e continua a ser também
do tempo de hoje. Quando a igreja deixa de observar isso, e aqui eu estou falando da igreja você e eu, como disse João, somos mentirosos se não vivermos essa questão. Por isso, quando eu vejo João tratando aqui com muita amabilidade, com muito carinho, com muita gentileza, aqueles crentes daquele período, eu vejo também João sendo muito enfático e muito duro na sua mensagem. Cuidado para que você não seja encontrado naquele dia como mentiroso, porque a palavra de Deus nos fala que os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Então, cuidado com isso. Por isso, João destaca o mandamento que Jesus nos deixou, né? Quem ama a Deus, ame então também o seu irmão. Verso 21. Ele nos deu esse mandamento. Qual é o mandamento, gente? Se não é o amor. Né? E ele fala, então ele nos deu essa mãe. Quem ama a Deus, ô meu irmão, eu vou fazer igual o carioca agora, ô meu irmão, então ame também seu irmão. Vamos lá, né? Vamos tomar cuidado com essa questão, porque senão a gente estará vivendo uma falsa religiosidade, estará vivendo um cristianismo que não é o cristianismo que a palavra de Deus nos ensina. Estaremos dando aqui as mãos aos anticristos, que escolhe aquilo que lhe agrada para ser dito e para ser vivido à luz da palavra de Deus. Cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, capítulo 5. Capítulo Pastor, 5. Diga. você falou de anticristo, não é? Não sei se estou julgando, não sei o quê. Hoje, na comunidade católica, fala sobre hoje que é o dia não sei, não sei das quantas lá. E hoje passa na televisão como se fosse uma romaria, o pessoal idolatrando aqueles negócios. Não é como se fosse como fala, um anticristo? Ou não? Não, não. A gente vai chegar lá daqui a pouco, né? Uma coisa que é importante a gente destacar aqui é que a idolatria é pecado, mas ela tem remédio. Se você reconhecer o seu pecado e reconhecer Jesus como Senhor, né? O anticristo não está na questão da idolatria, né? O anticristo está na relação em que eu nego o próprio propósito e missão de Jesus. Não sei se você está entendendo, Rafael. E a gente vai falar exatamente sobre isso no capítulo 5 agora, Sim. né? O anticristo, ele está relacionado efetivamente a negar o propósito de Deus e a sua promessa estabelecida desde o princípio para todo homem, em que o Senhor trabalha para a sua regeneração, e o Senhor trabalha para que nenhum homem, criado à sua imagem e semelhança, se perca, mas que todos sejam salvos. Isso está lá escrito, inclusive, por Pedro na sua primeira carta. Né? O Senhor trabalha até agora e ele não voltou ainda esperando que todos se salvem. Está escrito lá. Né? Então, quando você vê as questões da religiosidade do catolicismo e toda a liturgia que eles têm, aquela coisa toda, nós vemos ali, sim, nós vemos ali uma questão de idolatria, sim, vemos uma questão de idolatria, né? Mas o que eu quero dizer não tem nada a ver com o anticristo. O anticristo, quando a gente pensa na ideia do anticristo, nós estamos falando efetivamente da distorção do propósito de Deus manifestado através da pessoa de Cristo, do verbo que se fez carne, para a propiciação dos nossos pecados. Né? É nesse sentido, né? Os descaminhos que a igreja do Senhor, né, a partir do sexto século, e aí eu quero dizer isso, eu não digo nem do sexto, do quarto século, né? A partir do ano 300 tomou, é algo infeliz para a igreja, né? Algo infeliz da igreja. A igreja que deveria ser única, católica, na etimologia da palavra, universal, ela deixa de ser por conta das ramificações doutrinárias e teológicas que vão acontecer no meio dela, né? Mas isso ainda não tem nada a ver com o anticristo. O anticristo é negar toda a autoridade
é negar toda a divindade, é negar todo o poder de Cristo em ser o nosso intermediador, a ponte entre nós e Deus. É negar que Jesus é o único caminho. Uma vez eu ouvi uma pessoa no meio da igreja, né? No meio da igreja, tive que chamar no gabinete depois para resolver o problema. Uma vez, no meio da igreja, a pessoa dizer para algumas pessoas que tudo aquilo que a gente ouve da Bíblia não é a única verdade, né? Que a gente tem outros mecanismos, que nós temos outros remédios para os problemas do homem, temos outros caminhos para resolver a aflição do homem. E aí falei, Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. Nem vou falar qual é a profissão dela. E aí eu chamei a pessoa no gabinete e falei, olha, pessoa, também não vou dizer quem era, se é mulher. Olha, pessoa, dizer uma coisa para você. À luz da palavra de Deus, só existe um caminho. À luz da palavra de Deus, só existe uma verdade em que precisamos crer e observar. Se nós queremos tratar da nossa vida, se queremos tratar da fragilidade humana, precisamos nos voltar para Jesus. É o que diz a campanha de missões esse ano. A solução quem é? Quem é a solução? Não é Jesus? Né? Essa é a campanha de missões nacionais. Então, por que a campanha de missões nacionais nos traz esse foco? Porque, amados, se Jesus não é a solução para nossas vidas, Deus perdeu seu tempo mandando Jesus morrer na cruz por toda a humanidade. Né? Então, a gente precisa considerar aqui, e é isso que eu quero que você entenda, Rafael e as irmãs e os irmãos que estão ouvindo, que quando nós pensamos na ideia do anticristo, é negar que aquilo que Jesus fez ali na cruz, é negar aquilo que Deus fez por meio do seu amor por nós, é o suficiente. E quando eu nego a suficiência de Cristo, isto é uma manifestação daquilo que o anticristo está fazendo na igreja e no meio dela. Entendeu agora? É negar a suficiência de Cristo através do amor de Deus para conosco, a graça de Deus. Entendeu? É dizer, o Espírito Santo está dizendo para você aqui, olha, você está entendendo que Deus quer mudar a tua vida? Você está entendendo que você é um pecador? Olha, eu até entendi, mas eu não quero. Isso é o negar o amor de Deus, é deixar de acreditar no amor de Deus? Não, é deixar o amor de Deus de lado. Falou, eu não quero o amor de Deus, eu não quero o sacrifício de Jesus, né? Eu não quero que você venha me convencer de nada, né? E a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Por isso que o capítulo 5 de João, que é o final da carta, nos traz alguma ideia sobre isso, e eu quero até trazer para os irmãos aqui, tá bom? Tudo bem, Rafa? Certo? Então vamos lá. Versos de 1 a 5 fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo a seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos, na minha versão, não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Né? Então, esses versos, novamente, João vai falar sobre algo que é importante na nossa caminhada cristã, que é o quê? O amor, a fé e a obediência. O tripé da vida cristã, o tripé da nossa fé. Né? Então, no verso 1, João ele destaca, falando de Jesus, lembrando que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Alusão, novamente, à heresia doutrinária gnóstica daquele período, em que negava a humanidade, bem como a divindade do próprio Jesus. Então ele lembra, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou enviado de Deus, ou nascido de Deus, e todo aquele que ama a Deus também foi gerado por ele. Então João lembra essa inscrição, ele destaca novamente, né, a questão da fé, ele destaca novamente a questão do amor de Deus,
em Cristo, e lembra para a gente que o Senhor, ele faz isso deixando o quê? A sua glória para habitar entre nós, né? E aí eu quero fazer alusão aqui àquilo que o próprio Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Quem é que pode ler para mim? Para os irmãos acordarem aí. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Alguém leia para mim, por favor. E aí o pastor vai beber água enquanto vocês leem. Filipenses 2, de 5 a 11. É importante que João, aqui nesse início de verso, ele está aqui defendendo mais uma vez a nossa fé da heresia doutrinária gnóstica daquele período. Algo que o próprio Paulo também vai fazer no meio da igreja naquele período. Vamos lá, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Maravilhoso esse texto. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou fazer igual o pastor Aracá, que glória a Deus. Né? Amados, como a irmã Esther falou, esse texto é maravilhoso. Mas sabe o que é mais maravilhoso nesse texto? É a certeza do poder do nome de Jesus sobre nossas vidas. O poder de Jesus, o nome de Jesus, como diz muitas canções, é maravilhoso. O nome de Jesus tem poder. Mas qual é o poder do nome de Jesus para nós, amados? Está em reconhecermos a manifestação dele por meio da graça de Deus em nós, por amor a nós. Aí está o poder de Jesus. Me lembra os evangelhos, quando Jesus se depara com os espíritos que possuem pessoas, e aqueles espíritos, eles ficam revoltados com a presença de Jesus. Eles ficam revoltados com a presença de Jesus. Né? E eles não gostam da presença de Jesus. Eles não gostam nem de ouvir o nome de Jesus. Né? Então, tem muita gente que usa o nome de Jesus em vão, sem conhecer o poder dele, sem conhecer o poder dele manifestado através do amor de Deus nele para conosco. Às vezes as pessoas usam o nome de Jesus como um amuleto, como se fosse um apetrecho que lhe dá a capacidade para fazer algo que naquele período da igreja também acontecia. Muita gente usando o nome do Senhor em vão, e Paulo repreende essas pessoas, Pedro repreende essas pessoas. E é importante a gente destacar, amados, que quando nós pensamos sobre este aspecto, a gente precisa compreender o que o próprio João está dizendo. Olha, se você crê que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. E ele está falando de uma fé, ele está falando do poder desse nome imensurável para conosco, da capacidade de nos fazer convergir do que éramos para o que somos. Muita gente tem dúvida do poder de Deus transformar uma vida. Transformar uma vida. Quem é que tem poder de transformar uma vida, se não somente o poder de Cristo Jesus na vida dessa pessoa? Amados, por vezes tem crente duvidando que uma pessoa possa ser convertida. Isso aí não tem jeito. Morreu torto, vai morrer torto. Quantas vezes a gente ouve isso saindo da boca de crente? A palavra de Deus fala que a gente precisa permanecer em oração para que essa pessoa ainda possa ser alcançada, para que essa pessoa possa ser transformada. Ela só não será transformada se ela não quiser. Ela só não será alcançada se ela negar
esse Deus que quer lhe salvar. Então, a gente precisa compreender isso, né? A gente estava até conversando sobre a respeito da nossa fé. A irmã Esther estava até falando sobre isso, da oração, da chuva, tá? E daqui a pouco, Senhor, faz que não chova, mas pegou o guarda-chuva e saiu de casa, né? Pois é, às vezes, amados, irmão, estou usando o seu exemplo aí para lembrar. É claro que é um exemplo que isso é muito natural na gente, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque por vezes nós duvidamos do poder de Deus em fazer aquilo que para nós é impossível, né? É isso que eu quero dizer aqui, não colocando em xeque aquilo que a irmã disse aqui, a irmã Esther, mas eu quero dizer aqui exatamente, amados, que por vezes na nossa vida nós deixamos de mensurar e se apropriar e discernir quão grande é o nome do Senhor para conosco. Por isso que eu falo que quando a gente participa da ceia do Senhor, a gente precisa ter, como disse Paulo, examina teu coração, examina você a si mesmo, para você compreender como foi grande e pesada a cruz que Cristo carregou em razão do teu pecado. Se a gente toma a ceia, se a gente participa da ceia, a gente tem que participar, meus irmãos, com o coração contrito, mas também extremamente agradecido por aquilo que Jesus fez por nós, por aquilo que ele fez por nós. E não preocupado, mas tem aquele pecado que eu não resolvi ainda. Você não entendeu nada. Aquele pecado que você não resolveu ainda, o Senhor já tratou dele lá na cruz. Então, o seu papel, o seu papel, meu irmão, irmã, é se apropriar disso e participar dessa celebração com alegria. Com alegria. Em que pese aqui, que você nasceu de novo, em que pese aqui o amor de Deus em você e a sua capacidade de amar o seu irmão ao seu lado e olhar para ele e falar assim: meu irmão, olha, sem crise, eu te perdoo em nome de Jesus. Né? Então, isso para nós é a manifestação do poder de Deus. É isso que João está dizendo. Cuidado para que ninguém roube de vocês esse amor de Deus em vocês e a capacidade de vocês amar como ele amou. Né? Então, por isso que João lembra, se você compreende o que Cristo fez, você vai ser filho de Deus. Agora, se você está pensando, não sei bem se ele veio mesmo, se não veio, se ele habitou entre nós mesmos, se ele morreu mesmo na cruz, eu não sei. Né? Não, cuidado, cuidado com isso. Então, a nossa fé está baseada naquilo que a palavra de Deus nos traz aqui como importância para nós. Somente uma pessoa cuja fé se alicerça nessa certeza, pode-se dizer que é filho de Deus. O que João fala no capítulo 1 do Evangelho? Ele veio para que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos os que receberam, deu a eles o direito de serem chamados filhos de Deus. João lembra que os nascidos de Deus aprendem a amar e obedecer. Amados, desde pequenininho, né, a gente aprende o quão importante é dar ouvidos àquilo que nossos pais nos ensinam. E desde pequenininho, a gente vai aprender a amar aquele que a gente chama de pai. O nascer de novo parte do mesmo princípio de uma criança. O nascer de novo parte do mesmo princípio de uma criança que, à medida que cresce, aprende a ouvir aquilo que o pai tem a dizer. À medida que cresce, aprende a falar como o pai fala. À medida que cresce, aprende a agir como o pai age. Criança, né? À medida que cresce, aprende a obedecer a tudo quanto o pai tem lhe ensinado. E amar esse pai de uma maneira assim, nossa, como eu amo meu pai, como eu amo minha mãe. Não é? Relacionamento. Não é andar ao lado. Não é caminhar junto. Não é alimentar-se daquilo que o pai tem a lhe dar como provisão. É o que acontece com todos nós. Com todos nós. Se estamos onde chegamos, é porque um dia alguém chamado pai, alguém chamado mãe, que nos gerou, nos ensinou a falar, nos ensinou a andar, nos ensinou a se defender, mas também nos alimentou, nos ensinou a sermos fortes, mas nos ensinou também a amar e a obedecer. Isso foi nosso pai e a nossa mãe que nos ensinou. O nascer de novo
o ser nascido de Deus, parte da mesma importância e da mesma verdade. Por isso é que nós não podemos ser crentes hoje menores do que fomos ontem, porque hoje temos a oportunidade de crescer um pouquinho mais. Então vamos continuar aqui. Deus, para nós, meus irmãos, é a pessoa que devemos ouvir, é a pessoa que precisamos estar atentos a obedecer. E obedecemos é por amor e não por obrigação. O grande problema do povo de Deus no passado foi exatamente este, em que o povo caía em desobediência, por quê? Porque não andava com Deus, porque não ouvia aquilo que Deus tinha a dizer, porque não estava atento aos planos de Deus para as suas vidas. Os meus planos são melhores do que os seus. Não estava atento a reconhecer que o não de Deus para eles era muito melhor do que o sim. E aí você vai lembrar quantos não você ouviu da sua mãe e do seu pai quando criança. E hoje você sabe, que bom que ele me disse não. Que bom que ele não me disse não. Quantos não às vezes você recebeu? Gente, eu chorava com os não do meu pai. Como eu chorava com os não do meu pai. Mas hoje eu sei como foi importante os não dele. Mas é importante a gente compreender que a vontade do pai, em razão da nossa vontade, é muito melhor. Então, é isso que é importante a gente considerar. Amar a Deus, a gente não ama por obrigação e não por barganha. Senhor, eu vou obedecer, então o Senhor me abençoa. Não, não é isso. Eu obedeço porque amo. É isso que João está dizendo para nós aqui. Né? Ele sim, verso 2: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. E ele fala, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer seus mandamentos. Em obedecer seus mandamentos. Então, é o que o Senhor espera de nós, ou seja, por amar a Deus, consequentemente eu obedeço. E não é o inverso, eu obedeço, por isso eu amo. Eu amo, por isso eu obedeço. Então, é importante a gente destacar isso. Então, a gente precisa compreender que a nossa fé, ela se constrói à medida que a gente ama a Deus e obedece ao Senhor. Esses são os que nasceram de novo. E, lembrando, quem é que nos capacita a viver assim? O Espírito Santo de Deus. Quem é que nos capacita a viver assim? O próprio Filho de Deus, Cristo, nos ensina a viver assim. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, eu quero lembrar aos irmãos aqui que somente seremos capacitados a viver assim, em amor e obediência, por meio daquele que veio habitar no nosso coração, né? Me lembra uma musiquinha, um cântico de EBF, e eu me lembro muito bem, meu coração era sujo, né? Mas agora ele está limpo. Mas Cristo aqui já reinou. Não estou me lembrando muito da letra, mas ele fala exatamente do quê? Que agora o meu coração é limpo porque o Senhor habita no meu coração. Então é importante a gente destacar isso. Vamos lá. Versos 6 a 12. Tudo bem até aí, gente? Alguma crise até o momento? Não? Nenhuma crise? Eu costumava dizer isso para alguns alunos quando eu estava dando um seminário de Apocalipse. Alguém está em crise aqui? Mas vamos lá. Versos de 6 a 12 do capítulo 5. Diz assim: e este é aquele que veio por meio, ele está falando de Jesus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E vamos lá, continuando. E o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Novamente, João está sendo duro aqui, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Vamos lá. Lembrando Pastor, de novo.
Oi, Explica bem esse versículo 6. versículo 6. Não E só esse é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Eu vou falar sobre ele. Não somente por água, mas é o também por 8, meio o 8. também por Pois meio do dão sangue. testemunho, são três: o Espírito, A a gente vai água falar e dele, o irmã. sangue. A gente vai falar dele agora, né? Eu não queria muito falar dele, não, mas a gente vai falar dele, tá bom? Vamos lá. A expressão água e sangue, né, que a gente vê aí, simboliza respectivamente nessa ordem o quê? Né? A gente entende que ele está se referindo ao que? Ao batismo de Jesus e à crucificação de Jesus, viu? Né? Então, para a gente destacar aí, o que ele quer falar sobre água e sangue? Né? A gente trabalha aqui a ideia de que João ele remonta aqui, né, o testemunho do batismo, né? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? A manifestação de Deus, do Espírito Santo, ali na pessoa de Jesus no batismo, quando João desce a água, assim como também o sangue se refere à propiciação, ao sangue vertido de Jesus na cruz. Então, essa é a primeira parte, né? Ou seja, mais uma vez, a gente vai chegar na outra parte dos três, tá? Mas, mais uma vez, aqui, João, ele refuta aquilo que os hereges diziam, né? E o que os gnósticos, em uma das suas vertentes, diziam? Que Jesus era meramente homem, mas ele foi tomado da sua divindade quando foi batizado e o Espírito Santo, como a gente vê lá, né, no relato do seu batismo, veio sobre ele através de uma pomba, né? E o gnosticismo também fala que Jesus foi divino durante esse período até chegar à cruz. Gnosticismo, né? Algo que a gente rebate, algo que a própria palavra de Deus rebate, aquilo que a gente tem falado até agora. Né? O gnosticismo fala sobre isso. Então, João, quando ele fala de água e sangue, ele está refutando mais uma vez essa heresia que estava sendo pregada no meio da igreja. Né? Estava sendo pregada no meio da igreja. E por isso que João insiste, né, na sua primeira carta, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que veio habitar entre nós. Né? E aí, qual é a referência disso? 4:2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, deste modo todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. 4:2, versículo 4:2. Versículo 5:5, né? Capítulo 5, verso 5, quando ele fala: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá, capítulo 1. Estou trazendo isso, irmãos, só para que vocês possam fixar bem essa ideia. Ele fala, no capítulo 1, ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos e contemplamos, as nossas mãos apalparam, ou seja, tocaram o homem. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e não foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, né, João, ele traz esse testemunho. E quem dá testemunho sobre... Ah lá, e quem é que dá testemunho sobre esta questão? E aí a irmã falou aqui, são três, né? Não é isso, irmã Esther, que está escrito aí? Há três que dão testemunho disso. Interessante, particularidade. Por que João faz referência a três? Porque os judeus, amados, eles tinham como premissa, como testemunho, sempre levantar três testemunhas. E João faz alusão a três testemunhos aqui. E são três que dão testemunhos da divindade, são três que dão testemunho que Jesus Cristo é o Messias, são três que dão testemunho que Jesus Cristo veio da parte de Deus para nos anunciar a salvação e a nossa conversão e a vida eterna, né? Então, por quê? Porque naquele tempo também, né, ainda vivendo ainda a cultura do judeu, testemunha era importante e as testemunhas para afirmar, para trazer verdade a uma ação, a um fato, eram necessárias que fossem levantadas três testemunhas.
Deuteronômio, capítulo 17, verso 6, se vocês quiserem ler. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 17. Se alguém ler, eu agradeço. Verso 6. Verso 6. Quem tiver de morrer será morto pela palavra de 2 ou de 3 testemunhas, mas não morrerá pela palavra de uma só testemunha. Isso era algo muito comum. Eles sempre precisavam de 3. Então, João, quando ele fala aqui, e há 3 que dão testemunho. Há 3 que dão testemunho. Então, a gente vai entrar na questão do quê? Da doutrina da Trindade, né? Que é isso que eu quero destacar com os irmãos aqui. Então, João, ele, como eu disse aqui, ele faz um relato histórico, né, da chegada do Espírito Santo, ele faz um relato histórico da crucificação de Jesus, né? E dentro tanto do batismo quanto da crucificação de Jesus, a gente tem a interação das 3 pessoas da Trindade, né? Tanto o Pai como o Filho quanto o Espírito Santo. Alusão, não está escrito, né? Não está escrito, faz alusão. Ou seja, esses versos fazem eco à doutrina da Trindade, viu, amados? Então, na versão dos irmãos, das irmãs aí, dos irmãos, leia para mim o verso 7. A minha fala assim, há 3 que dão testemunho. Verso 8, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Alguém tem outra versão aí? Por favor. 7 e 8. Pastor, o meu dá continuidade assim. Os 3 são unânimes num só propósito. Não, leia para mim o 7 e o 8. Ah, tá. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes são 3 em um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 unânimes num só propósito. É interessante, né? Tem outra versão aí? Não? A Então minha tá. fala assim, é o Ah, 7, 8, né? E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são 3: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam entre si. então, né? Como eu disse anteriormente, tanto água quanto sangue faz alusão ao batismo e à crucificação. E dentro desses atos, tanto de batismo quanto de crucificação, nós temos a interação das 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? É importante a gente pensar nisso. Quando a gente pensa no batismo, a gente vê o Filho. Quando a gente pensa no batismo, a gente vê a alusão do Espírito Santo por meio da pomba. Quando a gente pensa no batismo, a gente vê a alusão do próprio Deus se manifestando: este é meu Filho amado. Né? Alusão à pessoa da Trindade, né? Ou seja, manifestado ali. Nós temos também, por meio do sacrifício de Jesus, a mesma questão, e da sua própria ressurreição. Eu vou para o Pai, né, na sua ascensão, né, a sua ascensão, ou seja, o Jesus homem, né, a sua ascensão, eu vou para o Pai, mas deixo entre vocês o próprio Espírito do Pai. Né? Então, nós temos dentro dessa questão sempre a interação da pessoa de Deus manifestada através da triunidade ou através da trindade. Então, a questão referenciada por João aqui, que dá testemunho de Jesus como o Cristo, né? Refutando aqui toda a heresia daquele período, do Cristo não homem, do Cristo não divino. Ele fala exatamente do próprio Cristo como Deus, como na sua deidade. Então, por isso que é importante, aí eu quero destacar aqui, amados, a doutrina da Trindade. Vamos lá. A doutrina da Trindade aí é um parêntese dentro do que a gente está estudando, né? E eu espero que eu consiga alcançar todos vocês nesse sentido, não confundir, mas trazer algum clareamento à ideia. A doutrina da Trindade, primeiramente, ela não é explicitada na Bíblia,
Não temos nada na Bíblia claro assim, olha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. Não está escrito isso explicitamente. Tanto que esse texto de João aqui, os versos 7 e 8, eles têm traduções diferentes e tem, dependendo da tradução, na Vulgata, por exemplo, não consta esse texto, porque a questão da Trindade foi algo muito discutido ao longo de 4 séculos no meio da igreja. Porque ela foi construída, a questão da Trindade. Porque não existe, olha, Trindade é igual a Pai, a Filho e Espírito Santo. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia fala da deidade do Pai, a Bíblia fala da deidade do Filho, deidade, divindade, né? A Bíblia fala da deidade do Espírito Santo. Mas todas elas fazem conversão ou convergem para a pessoa do Deus único. Por isso que nós temos a doutrina da Trindade como um dos fundamentos do cristianismo, da fé cristã. E a gente não pode deixar de pensar nisso, mas ela não está disposta em uma equação. Então, eu quero deixar isso muito claro para os irmãos. Ela, biblicamente, ela não está expressa, né? Ela não é uma equação que você consegue enxergar, mas você vê a manifestação da divindade de Deus, você vê a manifestação da divindade de Cristo e você vê a manifestação da divindade do Espírito Santo relatada na palavra de Deus. É isso que nos traz a percepção daquilo que a gente tem na palavra do Senhor. Então, não é difícil, e aí eu quero fazer algumas referências para vocês entenderem a questão da Trindade, né? A gente tentar definir a questão da Trindade. Por quê? Porque, como eu disse aqui, João aqui, quando ele fala do testemunho, ele está fazendo eco exatamente a essa questão. Lembrando aqui que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são divinos e são uma só pessoa e dão testemunho, como ele diz aqui, né? E os 3 são um. Ele fala sobre isso, né? Mas ele Pastor, não fala de maneira clara. e aquele, eu não sei se, acho que se é Tiago que fala, são 3 os que testificam no céu: o Pai, o Espírito e o Filho. E estes 3 são um, não é isso? Sim. Mas aonde a irmã está falando? Da onde a irmã está falando isso? Eu acho que Tiago, não sei se é Tiago ou Hebreus que fala isso. Eu não tenho essa referência aqui agora, mas a gente pode olhar. Se o irmão puder olhar para mim, eu agradeço. Mas aí eu vou fazer outras referências, falando sobre a deidade das 3 pessoas. Eu vou procurar. Depois a irmã acha aí. Então, quando eu falo que João ele faz eco sobre essa questão, João ele trata da questão da divindade de Jesus, trazendo sobre ele também a percepção da unidade do Deus Trino, né? Porque ele fala tanto do seu batismo quanto do seu sacrifício, lembrando da manifestação dos 3 nesses momentos que foram muito importantes dentro do propósito eterno de Deus na redenção do homem. Então, é importante lembrar aqui aquilo que ele fala no verso 8, do Espírito, da água e do sangue, e ele fala da sua unidade, ele fala como que? Como testemunha a todos os homens. E lembra que esse testemunho, ele é muito maior na pessoa do próprio Deus, né? Ou o próprio Deus se revelando através do Filho, o próprio Deus se revelando como Pai, o próprio Deus se revelando como Espírito Santo. É isso que João quer dizer para nós aqui nesse contexto. Então, quando a gente pensa nisso, é importante a gente destacar essa questão. Então, primeiramente, amados, quando a gente pensa na Trindade, uma das coisas a gente precisa dividi-la em 3, certo? E quando a gente pensa na Trindade, a primeira pessoa que a gente pensa quem é? Quem é? Pai? O Pai. O Pai, né? E olha o que Jesus fala a respeito do Pai. Eu gosto muito de João 14, 8. Olha o que Jesus fala a respeito do Pai. Alguém leia para mim, João 14, de 8 a 11. O que o João fala lá? O próprio João. E eu só vou fazer algumas referências para a gente poder caminhar com isso. Lê para a gente, Rafael. João 14, de 8 a 11. O que fala lá? Procurando aqui um momento, por favor. Tá. Lembrando que Jesus começa
João 14, dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai. E aí, quando ele fala de pai, ele está se referindo a Deus, há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar lugar. Mas aí, Filipe vai fazer uma pergunta para ele no verso 8 do capítulo 14. Replicou-lhes Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo que estou convosco, e não me tens conhecido. Que me vê a mim, o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu sou no Pai e que o estás em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e Ok, até o outras verso 11. maiores fará, porque eu vou para o junto ao Pai. E tudo quanto perdizes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se Até o verso perdizes 11, tá bom, alguma... irmão? Ah, ok. Até o 11. É interessante que ele fala assim: olha, quem crê que eu estou no Pai e que, olha, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele está fazendo uma referência exatamente àquilo que a gente tem como doutrina da Trindade, em que as três pessoas são uma só, né? Então, é algo importante. Um outro texto que a gente pode lembrar aqui sobre a primeira pessoa da Trindade, Deus, o Pai, é o próprio Jesus falando e nos ensina a orar. O que Jesus fala? Olha, quando você orar, você diga o quê? Pai nosso que estás nos céus, né? Ele lembra, ele fala sobre Deus o colocando na pessoa de pai. Então é importante a gente pensar sobre essa questão, o pai eterno, o pai que estás nos céus, quem vê a mim vê o pai, porque o pai está em mim e eu estou no pai. Então é importante a gente destacar isso. A deidade do pai, ou a deidade da primeira pessoa é o pai. Qual é a segunda pessoa da Trindade? O próprio Filho. Esta que é a mais discutida historicamente. É essa que o próprio João está defendendo aqui na sua primeira carta. Ao longo da sua carta, ele vai defender tanto a humanidade de Jesus, como o próprio Paulo faz em Filipenses, quanto a sua própria divindade. Lembrando que o próprio Jesus também é Deus. Aquilo que o próprio João diz no verso, no capítulo 14 de João: olha, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Por quê? Somos uma só pessoa. Né? Então é importante a gente pensar sobre isso. É por isso que o João fala: as três pessoas dão testemunho e são uma só. Né? São uma só. Então, a deidade de Jesus, ou seja, a sua divindade, também é algo muito importante, discutida na carta de João, mas também afirmada em toda a Escritura. Olha que João fala, e aí você vai se lembrar que ele fala lá em João capítulo 1. Aí eu quero que os irmãos leiam. Nós temos algumas versões, né? E eu quero que os irmãos leiam. João capítulo 1, de 1 a 3. O que fala lá? A gente conhece até o texto, mas eu gostaria que os irmãos lessem. João 1, de 1 a 3. O que fala lá? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, e aí o que ele faz? Ele vem habitar entre nós. E o verbo se fez carne. Quem é que se fez carne? O Filho. Né? Então, na versão do irmão é o verbo, na minha versão é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. E ele estava com Deus desde o princípio. Quem? O Filho. Né? E o texto fala que essa palavra, ele vem habitar entre nós e ele vai se tornar carne, ou seja, né, a divindade do Senhor, aquilo que Filipenses fala, né, manifestada através do homem 100% Jesus, o homem 100% Cristo, o homem 100% Deus. E ele faz bastante afirmação em que o próprio Filho é Deus também. Né? Então, algo que a gente precisa lembrar aqui, algo que tanto Paulo
quanto Pedro destacam, né? E aí, como a gente disse, é importante aqui a gente lembrar aquilo que os irmãos já leram. Quando ele fala, Paulo fala que ele deixou a sua glória e habitou entre nós. Quem? Jesus, né? O Jesus que, embora sendo Deus, né? Paulo fala. O que Pedro fala? Vocês estão estudando o livro de Pedro, estão terminando, né? As cartas de Pedro, é isso? Pelo que a Não, irmã já acabou, irmã? Não, não, não pastor, começou. ele deu só o primeiro capítulo, versos de 1 a 9. Quando ele voltar, ele vai dar tudo. Pastor, eu Então, encontrei aqui o versículo encontrou? que eu queria. É justamente 1 João. Então, né? É na, Primeira é João. na, na Almeida Revista e Atualizada. Está escrito Então, assim, verso 7. Pois há isso. três que dão testemunho no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Verso 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. O próprio Ah, 1 João. então, irmã, eu só vou fazer um destaque. Eu não sei se na sua Bíblia tem alguma nota de rodapé, porque para Nessa esses aqui, versos não, não aqui, tem, na mas Almeida normalmente, Atualizada, aqui não tem. então, mas normalmente Agora eu tenho a século XXI, deixa eu ver. existe uma nota de rodapé dizendo que estas palavras ou essa tradução, elas não são encontradas nos melhores manuscritos da Bíblia. Entendeu? É por isso que eu estou dizendo isso para a irmã, E né? aí, A irmã olha, depois essa Bíblia que eu tenho do Almeida Atualizada ah, é a Bíblia da Primeira Igreja Batista do Brasil, eu sei, mas eu estou dizendo isso, quando eu ela não estou fez o aniversário. eu tô dizendo isso no sentido só Não, mas sim, de conhecimento nosso. Por isso que eu estou claro. dizendo. A questão da trindade, né? E aí é uma questão teológica, né? A questão da trindade não é uma questão, como eu disse, não é uma equação fechada bíblica. Você não tem ela, né? Trindade igual a Deus, que é igual a Pai, que é igual a Filho, que é igual ao Espírito Santo. Aí, algumas traduções daquilo que está nos melhores manuscritos trazem esta percepção e esta tradução para melhor nos fazer compreender a questão da Trindade. Mas, né, normalmente em nota de rodapé dessas traduções costuma constar, e aí eu vou ler o que está constando aqui na minha, dizendo Hum. assim: olha, no fim desse verso, muitas versões acrescentam estas palavras, mas esses acréscimos não se acham em nenhum manuscrito ou tradução do Novo Testamento anterior ao século XV. Ao século XV. Né? Por isso que eu estou dizendo. Então, claro, isso vai ajudar por isso que eu estou falando, é uma questão teológica, tá? Mas eu não vou tratar da questão teológica, eu estou tratando da questão bíblica. Por isso que eu estou aqui trazendo a ideia da divindade do Pai, a ideia da divindade do Filho, como a gente já leu, né, há pouco aqui, com João falando, com Paulo falando, e agora o Pedro falando, que eu acho que o pastor José Raírton até falou sobre isso com vocês. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Ele faz aqui uma alusão à triunidade de Deus. Versos 1 e 2 de 1 Pedro. É que leia? Por favor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, Isso, e aí? escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicados. Esse texto, ele faz alusão à triunidade divina, né? Tanto que ele fala sobre o Deus Pai, ele fala do Filho e ele fala do Espírito Santo, né? E ele junta tudo isso
desejando a todos nós muita graça e muita paz. Então é interessante que o próprio João também destaca essa questão da Trindade, lembrando que todos os três estão em comum acordo, unânimes em um desejo, em uma vontade. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, irmãos, que a questão da Trindade é algo que a gente pode depois até trabalhar isso, depois de um estudo, depois de trabalhar essa questão de uma maneira muito mais abrangente e teológica a respeito disso. Mas o que eu quero fazer alusão aqui daquilo que João está falando, exatamente nesse sentido, em que ele faz essa referência que ecoa a doutrina da Trindade, que é uma base do cristianismo. Então, a deidade do Espírito Santo, que também é muito importante, também tem o seu embasamento encontrado nas Escrituras. Tudo de forma separada, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a deidade do Espírito Santo também a gente encontra no texto que está lá em Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. A gente não vai ler esse texto. É o texto que fala, sabe do quê? Sobre a mentira de Ananias quando entregou a sua oferta no templo. Vocês vão lembrar, eu não estava lá, mas está escrito na palavra de Deus, né? Estou brincando, vocês não estavam lá. Né? Mas a gente lembra que o texto diz o seguinte: Pedro olha para Ananias e fala assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? A ideia de Pedro, quando fala da mentira ao Espírito Santo, ela traduz a ideia de mentira ao próprio Deus. Né? Ele fala: você mentiu, por que você está mentindo ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo já estava habitando no meio da igreja. Né? Eu vou, mas eu vou deixar aquele que vai dar continuidade àquilo que eu comecei, disse Jesus. Né? E ele fala: você está mentindo ao Espírito Santo. Você mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus. Olha, agora eu quero que vocês leiam 1 Coríntios 3,16. Olha que Paulo fala. Né? Paulo fala da importância e da divindade do Espírito Santo. Vamos lá. Só para lembrar. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É importante a gente destacar isso. Né? Ou seja, ele está mostrando aqui a divindade do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus que habita em nós por meio dele. Né? É algo complexo, bem complexo, né? Mas de suma importância, e aí eu quero voltar a destacar que João faz alusão à questão dessas três testemunhas, lembrando que da divindade das três pessoas do próprio Deus, manifestadas por meio do próprio Cristo, manifestada por meio do próprio Deus como Pai e manifestada por meio do próprio Espírito Santo como grande consolador, como grande instrumento para nos lembrar da justiça, do amor e do nosso pecado diante de Deus. Então, a gente tenha oportunidade depois para tratar disso em um segundo momento, mas eu queria deixar isso claro para as irmãs e para os irmãos aqui dessa aula. A Trindade aqui, né, apesar de algumas versões, viu, irmã Esther, bíblicas, não só essa que a irmã tem, mas outras também fazerem essa alusão e essa referência, essa alusão e referência ao próprio Pai, ao próprio Filho, ao próprio Espírito Santo, não estão escritos efetivamente por meio das palavras que João deixou escrita na primeira carta. Elas só aludem a essa questão, né? Mas as melhores traduções nos trazem isso como um entendimento já da doutrina da Trindade, muito importante do fundamento do cristianismo e da nossa fé, tá bom? Mas lembrando, todas elas têm a sua ratificação, ou seja, a sua afirmação na própria Escritura, quando lembra que todas as três pessoas são Deus, são o próprio Deus. O Deus Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, o Deus Pai e o Deus Filho. Assim, aí como João fala, como a irmã Eliana leu agora o texto, né, do próprio Paulo dizendo, e como a gente leu anteriormente do próprio Pedro no capítulo 1 e 2, lembrando aqui sobre a obra, né, de Deus, a obra do Espírito Santo e a própria pessoa do próprio Cristo na sua obra de crucificação e aspersão do seu sangue por meio da cruz sobre os nossos pecados. Tá bom? E aí, voltando, e aí para a gente caminhar para o final, né, que a nossa
nossa hora urge, né? Os capítulos de 6 a 12, né, como a gente já viu, né, ele trata, né, João volta a falar sobre isso, aí, por isso que eu abri esse parênteses enorme, mas eu quero lembrar que esses versos de 6 a 12, João deixa claro que quem crê no Filho tem esse testemunho, e esse testemunho vem de quem? Vem do próprio Deus, que é Pai, vem do próprio Filho, manifestado a nós, né, na época de Jesus, na época de João, que foi testemunha, né, e o próprio Jesus fala: quem não viu e creu é bem-aventurado. Nós não vimos o Senhor encarnado, mas cremos no Senhor encarnado. Bem-aventurados somos por isso, né? E o próprio Espírito Santo que nos convence de todas essas questões. João lembra tudo isso por meio dessas pessoas. Lembrando, né, e novamente aqui trazendo, a ideia positiva e negativa desse testemunho. Positiva para que todo aquele que nele crê, né, tenha a percepção e a certeza que são filhos de Deus, né? E aquele que não crê já sabe que não é filho de Deus e também não tem a vida eterna, como ele mesmo fala no finalzinho. E esse é o testemunho, verso 11. E esse é o testemunho de quem? Dessas três pessoas, né? Ao longo do tempo manifestada a nós, né? Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. E aí ele termina: portanto, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, que é a forma negativa da ideia, não tem a vida. Tá bom? Então vamos lá. Para o final, João diz assim: escrevi estas coisas, né, terminando esta carta, né, a vocês, a nós, que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Lá vem outra questão aqui. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Todavia, desculpa, viu, irmãos, a referência da leitura aqui, só para destacar aqui que aqui nós temos uma grande questão. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vamos lá. João conclui, né, a carta, lembrando a importância, mais uma vez, de crer em Jesus como Cristo, Filho de Deus, o Cristo encarnado, o Cristo homem, o Cristo divino. E ele lembra que todo crente que tem essa confiança tem a capacidade de se aproximar de Deus, como Jesus Cristo disse, né? Eu sou o caminho. Como que eu vou ao Pai? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, nós podemos nos aproximar de Deus tão somente por meio de Cristo. E essa aproximação nos capacita a sermos ouvidos por Deus e a sermos atendidos por Deus em tudo o que pedirmos, né? E aí, os grandes cuidados que precisamos ter com essa questão. Precisamos compreender que tudo que pedimos está relacionado a tudo que necessitamos e não a tudo que queremos. Sempre é bom lembrar disso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada no sentido amplo em que pese aqui a necessidade que temos e não aquilo que queremos. O Senhor nos dá aquilo que precisamos, né? E aí João lembra que de acordo com a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é muito melhor que a sua e a minha. Então, tudo que pedirmos segundo a vontade de Deus, o Senhor nos ouve, né? Então, é importante a gente sempre lembrar essa questão aqui.
Então, ele fala sobre isso, a confiança que temos. E quando oramos, temos a certeza que ele vai nos ouvir, né, em conformidade à sua vontade, né? E aí, João, ele vai tratar da oração, lembrando que a oração, aqui nesse caso, amados, não é uma maneira da gente persuadir Deus, né? A oração, na verdade, é uma maneira de compreendermos e vivermos a vontade dele para a nossa vida, né? É isso que é importante destacar. A oração, eu costumo dizer e lembrar aqui de um colega, que oração não tem poder de mover o braço de Deus, né? A oração, ela tem poder de nos fazer compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Tá bom? Então, vamos pensar um pouco nessa questão. Oramos querendo que a vontade de Deus se manifeste. E a vontade de Deus, com certeza, sempre há de ser melhor, mesmo que por vezes a gente não compreenda, né? Então, essa é a confiança que temos, que tudo que pedirmos, ele nos atenderá, né, de acordo com a sua vontade. Então, eu quero destacar essa questão. Então, é importante que a gente viva, né, já que estamos falando de uma nova vida, estamos falando de nascer de novo, estamos chamando Deus de Pai, a gente precisa viver uma vida ajustada à vontade divina, à vontade divina, né? E João prossegue, verso 16, mostrando que é importante a gente entender que toda a nossa petição, olha, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida. João dá um exemplo aqui de oração que é atendida e oração que nem adianta você orar, né? E aqui eu quero fazer um destaque, que João fala do pecado que leva à morte, que não adianta você orar a respeito disso, né? O que os irmãos e irmãs entendem sobre esse pecado que leva à morte? Alguém quer falar ou quer que eu diga? Né? O que os irmãos entendem sobre isso? Qual é o destaque que João fala? E ele lembra, mas não adianta, o pecado que leva à morte não adianta nem você orar, né? O que João quer dizer com isso? Não Né? O que seria João o quer destacar? pecado que leva à morte? É aquele que não crê em Jesus, renega Jesus, rejeita Jesus. Eu acho que esse é o pecado que leva à morte, não é, não? Aquele que não tem arrependimento. Arrependimento, perfeito. O que mais? Tem um gatinho aí falando também. Eu não sei o que ele quis dizer, mas eu tenho certeza que deve ser alguma coisa nesse Ele quer sentido, comida, por isso que né? Mas a ideia do pecado que leva à morte é dentro dessa linha que as irmãs estão falando exatamente. João, quando ele se refere a essa questão, ele está se referindo e fazendo também alusão novamente, aí lembrando, Rafael, ao anticristo, aquele que nega, né, o próprio amor de Deus manifestado em Cristo Jesus por nós. Aquele que nega a Deus, né? Aquele que fala, eu não quero, né? Eu não quero essa graça, eu não quero esse perdão, né? Eu não quero essa nova vida, né? Jesus disse que aqueles que não quiseram receber, aqueles que saíram naquela grande comissão, deveriam sacudir a sandália dos seus pés e sair da cidade. A ideia é mais ou menos a mesma, né? Aqueles que negam o amor de Deus, aqueles que não querem o amor de Deus. Este pecado não tem solução, né? Como Jesus diz, aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, quando João faz alusão do pecado sem perdão, ele está falando exatamente sobre aquele que desconsidera o próprio Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. Viu? A ideia do pecar contra o Espírito Santo do Senhor. Né? A ideia de você negar aquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Pastor, Eu não quero. Oi. eu tenho uma dúvida. Você falou de Diga. anticristo. Por exemplo, uma pessoa fala, eu não quero no sentido de evangelismo. A pessoa fala assim, eu não quero essa vida de Cristo. Aí, de repente, você conhece essa pessoa e essa pessoa está no evangelho. Um dia ela foi anticristo? Não necessariamente. O anticristo, novamente, Rafa, o anticristo está exatamente em você negar
né? Aquilo que a gente disse anteriormente, negar o amor de Deus e o sacrifício de Jesus por você. Você reconhece que ele fez isso, mas você não quer. Eu não sei se eu estou sendo claro o suficiente. Olha que diz Lucas 12, quer ver? Lucas 12, verso 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Lucas 12, 10. Jesus falando, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Ele está falando efetivamente sobre o quê? Sobre o papel do Espírito Santo em te convencer do seu pecado. E você falar assim, olha, eu não estou interessado. Né? Eu não estou interessado. Ou seja, aquele que crê, né, será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então, quando João fala sobre o pecado que não tem perdão, dentro do contexto aqui, João está se referindo efetivamente sobre aqueles que negam a pessoa de Cristo, negam o seu próprio arrependimento, negam o seu pecado, negam a ideia da existência do seu pecado, assim como os gnósticos faziam. Né? O que eles falavam? Já que o corpo é mau, né? Vamos lembrar aqui, já que o corpo é mau, não esquenta a cabeça com esse negócio de santidade, não, que isso não tem jeito. Então, viva a sua vida viva a sua vida, esse negócio de pecado não vai fazer diferença nenhuma. O que importa é o seu saber, né? É o seu saber que vai te levar diante de Deus. Né? Isso é negar o sacrifício de Jesus. Né? Para isso, não existe perdão. É isso que João está falando, é o pecado sem perdão. Ou seja, é negar a obra redentora de Deus. Eu não quero. Eu não quero. E quando você nega, né, essa obra? É quando a própria palavra de Jesus Cristo diz, quando você diz que eu não creio nesse papel, eu não creio que eu precise dessa redenção. Né? Então, João deixa isso muito claro para nós. Né? Então, eu queria destacar isso aqui, apenas para lembrar que essa ideia aqui de pecado sem perdão é aquele que não reconhece que é um pecador que precisa ser redimido. Aquele que não reconhece o próprio amor de Deus que tanto João falou nessa primeira carta, que nós não devemos nos distanciar, mas dele se aproximar. Entendeu? O anticristo, mais uma vez, né? O anticristo, os anticristos têm trabalhado para nos dissuadir e tentar distorcer tudo que a palavra de Deus nos fala. Assim como o anticristo que ainda há de vir fará também, e muitos serão por ele enganados. Né? O próprio anticristo que a Bíblia ainda fala que há de vir. João fala no início da sua carta dos anticristos que já estão entre nós e fala do anticristo que há de vir. Né? Então, quando a gente pensa sobre isso, é exatamente essa questão. Você não precisa pensar em Cristo, você não precisa pensar na obra redentora de Deus. Então, João fala sobre isso. Sobre essa questão, você já se decidiu. Né? Você já se decidiu. Eu vou dar um exemplo aqui, prático, pastoral. Né? Eu já vivi muitos problemas e conflitos de casamento. Né? Muitos casamentos que estavam à beira da sua dissolução. E muitas das vezes as pessoas que nos procuravam pediam ajuda. Pastor, olha, estamos nessa situação, queremos nos separar, né? E está difícil. Aí eu perguntava, o que vocês querem? Né? E é a mesma coisa que Jesus sempre fez com aqueles que o procuravam. É algo que a gente precisa aprender. A gente precisa ouvir o que a pessoa quer. Né? E eles falavam, olha, pastor, está difícil, a gente queria tentar, mas a gente não está conseguindo. E a gente fazia um trabalho com essas pessoas. Ótimo. É uma questão essa. Mas, às vezes, entravam pessoas no gabinete do pastor e dizendo assim, pastor, nós decidimos nos separar. Não tem mais jeito para a gente já está aqui com a nossa solicitação de separação e só viemos comunicar isso ao pastor. O pastor vai fazer o quê? O que o pastor pode fazer? Nada. Não sei se os irmãos estão entendendo. Eu não tenho o que fazer. Você já decidiu. Você não quer. Vocês não querem. Então, é só uma questão de comunicação. É a mesma coisa. Eu estou dando esse exemplo só para vocês entenderem um pouco essa questão. Né? É a mesma coisa. Quando Jesus fala, olha, se você não quer o caminho que eu tenho a te oferecer, eu não posso fazer nada. Eu estou te dando a escolha. Né? Então, para esta escolha sua,
não existe solução. Né? É isso que João fala aqui. Então, o que adianta? A pessoa não quer, ela sabe que existe um caminho, mas eu não quero. Eu não quero. Então, isto é o que João nos traz aqui como percepção de pecado sem perdão, ou de o pecado que leva à morte. E aí João está falando de uma morte que é uma morte eterna. Tá bom? É nesse sentido. Então, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Ok? Se tiver crise, depois a gente trata das crises. Tá bom? Vamos lá. E aí eu quero trabalhar aqui com os irmãos o finalzinho disso, lembrando que aquilo que a gente disse, o pecado que leva à morte é aquele que o homem despreza e não aceita o sacrifício de Jesus. Ponto. Né? E João termina a sua carta, escrita de uma maneira geral à igreja e a nós, com 3 sabemos, que está aí no finalzinho. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Olha lá, né? Depois, sabemos que somos de Deus e não do mundo. João está lembrando de tudo isso. Sabemos que o Filho de Deus veio ao mundo e nos deu entendimento. Sendo assim, João termina pedindo para que todos se guardem da idolatria. O que é idolatria se não se desviar dos propósitos de Deus? O que é idolatria se não a prostituição espiritual? Né? João lembra disso. Filhinhos, guardem-se dos ídolos, ou seja, guardem para que vocês não adorem outra coisa senão a Deus, em outras palavras, é o que João está dizendo. João aqui, mais uma vez, ele nos leva a pensar naquilo que Jesus disse na sua tentação. Adore somente a Deus. E é isso que João termina falando à igreja. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, ou não está no pecado, ou não vive pecando, em outras palavras. Ou não vive pecando. Verso 19. Sabemos que somos de Deus e não somos do mundo. Por quê? Porque a gente não vive pecando, a gente não vive como o mundo vive. E ele fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Né? E aí, vamos lembrar aqui, né? Que o mundo jaz no maligno, como disse o próprio Jesus. E nós, como o próprio Jesus disse, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E quem é que nos ajuda a se abster do mal, senão o poder de Deus em Cristo manifestado por meio do seu Espírito em nossas vidas? E por fim ele fala, sabemos que o Filho de Deus veio ao mundo e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, ou que é a verdade. Amados, e aí eu encerro, faltando 4 minutos, dizendo exatamente aquilo que João fala. Guardem-se, que nos guardemos em viver aquilo que a palavra de Deus nos fala, em que tenhamos como premissa na nossa caminhada efetivamente aquilo que João falou, lembrando que a nossa vida cristã, ela se manifesta primeiramente pelo amor de Deus, que nos amou primeiro. E por meio desse amor, uns para com os outros. É o que João fala o tempo todo, e é o que Jesus sempre nos lembra. Senhor, qual é o grande mandamento? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E a teu próximo, que é o nosso grande desafio, como a si mesmo. Que Deus possa nos abençoar, e espero que, mais uma vez, a gente possa ter contribuído para este trabalho que os irmãs e os irmãos vêm desenvolvendo ao longo de muitos anos aí, tá bom? Que Deus abençoe a vocês aí, irmãos, ao longo dessa semana. E obrigado aí pela atenção, obrigado aí por este momento. E se tivermos dúvidas, o pastor está à disposição. Eu sempre digo que a gente aprende junto, né? E até com as dúvidas dos irmãos a gente está aprendendo também. E querendo destacar aqui que eu não quero deixar ninguém em crise, viu? Se tiver crise, fala com o pastor Aracaque, tá bom? Obrigada, Tô brincando. pastor.
Tô brincando com vocês. Que Deus abençoe, viu? Boa noite, pastor. Boa Obrigada. noite a todos. Obrigada, uma Boa ótima aula. semana, pastor. Boa semana. Boa semana a vocês. Boa Até semana mais. a Até a todos. próxima semana. Até mais. Até. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.